Vamos lá, vamos falar um pouquinho desse CPI, porque é o seguinte, o CPI veio, de certa forma, em linha com o esperado, tá? Sem nenhuma grande surpresa, o que é bom, isso mostra uma ancoragem da expectativa. O que é uma ancoragem da expectativa? Mostrou que, de fato, veio aquilo, o indicador real veio conforme estava aguardando ali, o mercado estava aguardando, né? Então, um acumulado aí de 6,2 na inflação de 12 meses norte-americana. Isso mostra que a inflação norte-americana, o aumento do nível de preço da economia, ele está se estabilizando e até diminuindo, tá? Então, isso dá aí para o Fed, né, o Federal Reserve, um certo norte do que fazer com a taxa de juros norte-americana para as próximas reuniões, né? Tem-se ainda essa briga com a inflação, esse patamar de inflação norte-americana não é normal para eles, né? Taxa de juros, o patamar que está também não é normal para eles, mas o indicador, repito, o indicador ancorado à expectativa do mercado é algo, de certa forma, positivo, tá? Contudo, ainda é alto e ainda tem-se que brigar com esse patamar muito elevado de inflação. Então, isso traz uma possibilidade de aumento de taxa de juros algumas vezes mais por lá. Não tanto quanto a gente poderia ver, caso esse índice viesse muito acima do esperado, como o payroll. Vamos lá, vamos falar aqui mais uma vez do que está acontecendo nos Estados Unidos. Payroll, indicador que mostra lá criação de emprego nos Estados Unidos. Veio muito acima do esperado. Tá? Isso mostra que a economia está muito aquecida. Se a economia está muito aquecida, eu tenho uma tendência a ter aumento de inflação. Se eu tenho aumento de inflação, o nível geral dos preços da minha economia está aumentando muito. Preciso segurar essa inflação. O que eu faço? Qual que é o meu principal instrumento de conter essa inflação? Taxa de juros. Então, começo a subir a taxa de juros. Qual que é o problema da taxa de juros? Comentei isso aqui ontem com a pergunta do Ronan. Subo taxa de juros, eu tenho um desaquecimento na economia, né? Claro que isso demora um tempo a se sentir, esses movimentos eles não são imediatos, isso demanda um tempo, mas eu tenho um desaquecimento na economia, quando eu tenho taxa de juros muito alta, e eu tenho uma aversão ao risco, né? Isso se tratando de mercado financeiro. Então o investidor, ao invés de colocar seu ativo lá, seu recurso, seu investimento em algo mais arriscado, no caso, por exemplo, bolsa de valores, criptomoedas, entre outros, ele vai para aquilo que é mais conservador e que está pagando melhor por aumento de taxa de juros, né? Então, quando a gente tem um payroll muito aquecido, isso pode indicar que o índice de preço ele aumente mais. E aí, se esse índice de preço aumentar mais, isso provoca e naturalmente um aumento de taxa de juros, ou uma previsibilidade de aumento de taxa de juros, né? Que era justamente o medo do investidor, do mercado, o medo dos governantes, esse índice vir muito acima do esperado. E isso provavelmente traria aí muita volatilidade para as bolsas ao redor do mundo inteiro. Não foi assim que aconteceu, tá? O índice veio conforme esperado. Isso trouxe, de certa forma, até uma calmaria, um estresse ainda, tá? É certo que depois da divulgação do CPI por lá, as bolsas amanheceram lá em quedas marginais, justamente porque, apesar de estar diminuindo essa inflação, o patamar ainda é bem elevado, né? Então isso acaba trazendo uma volatilidade, sim, mas muito menor do que poderia vir caso esse indicador viesse bem acima do esperado, tá? Então, hoje nós tivemos essa divulgação aí que estava todo mundo esperando. Outro ponto muito relevante, aí eu convido você que está me assistindo aqui agora, depois que terminar aqui, hoje à noite, a hora que você estiver no seu horário de descanso, coloca a entrevista do presidente do Banco Central. Se você não assistiu ontem, às 22 lá no Roda Viva, coloca hoje, chega lá no seu YouTube, coloca lá a entrevista que o Campos Neto, Roberto Campos Neto, deu para o Roda Viva ontem, tá? Uma entrevista muito interessante, tá? Eu vou destacar alguns pontos mais relevantes dessa entrevista, porque tem sido pauta
no meio do mercado, tem sido pauta para o mercado como um todo, os noticiários do mercado. Essa questão da autonomia do Banco Central, do nosso presidente estar criticando a política de taxa de juros muito elevada, né? E aí o Campos Neto falou muito sobre essa política, o porquê ele adota esse tipo de política, né? De segurar um pouco mais a taxa de juros, né? E isso também reflete um pouco no mercado, né? Bom, o que a gente tem aqui? Vou falar um pouquinho de ações aqui primeiro, depois a gente volta a essa entrevista do Campos Neto, tá? E aí fica o convite para vocês assistirem. Vamos passar um pouco pelo mercado, Ibovespa na casa do 0,54 de queda. A gente tem aqui o nosso dólar futuro caindo 0,10% a 5,17, na casa 5,17. Vale subindo um pouquinho hoje, 0,06, quase estável, por conta da alta do minério de ferro negociado em Dalian. Bancos, Itaú recuou um pouquinho, 0,56, normal, tá? Itaú deu uma esticadinha aí nos últimos dias, esse recuo é de certa forma normal. Bradesco subindo 0,9, também caiu muito lá, um dia depois da divulgação do balanço, que veio abaixo das expectativas, então uma recuperaçãozinha normal de mercado. Destaque para o nosso Banco do Brasil, que reportou resultado ontem, né? Ontem, Banco do Brasil reportou um lucro líquido de 9 bilhões, na casa dos 9 bilhões, era esperado 8, então acima do esperado, o mercado gostou do número bastante, e aí vem aqui com uma alta hoje de 4,36, puxando o setor como um todo, com exceção de Itaú, que eu falei que está corrigindo, tá vindo com essa correção normal, tá? Então bancos e Vale ajudam o Ibovespa a não recuar muito, né? E Petrobras aqui, ó, Petro 3, a nossa ordinária da Petro caindo aí 0,23. Petróleo nesse momento, vou pegar aqui com exatidão como que estão as negociações de petróleo. O Brent, a gente tem dois tipos básicos de petróleo, o WTI e o Brent. A referência principal para a Petrobras é o petróleo Brent, caindo aí agora 1,19% a 85,59 dólares o preço do barril. Então, essa queda no petróleo ajuda aí a puxar para baixo Petro e os demais ativos aí ligados ao petróleo, tá? Prio e 3R Petróleo, principalmente, tende a sofrer um pouco mais com esse preço do petróleo recuando um pouquinho. Lá nos Estados Unidos, bolsas caindo, tá? Não muito, como eu disse aqui agora há pouco, né? Mas caindo por toda essa questão monetária da política monetária aí dos Estados Unidos. Então, Dow Jones caindo 0,5%, S&P caindo 0,31% e Nasdaq caindo 0,16%. Índice de volatilidade do S&P 500, o nosso VIX ou VIX, caindo aí também 5,6%, tá? Então a gente tem aí bolsas na Europa subindo de maneira geral, as principais aí DAX alemão, FTSE inglês, CAC francês subindo aí na casa de 0,3, 0,5%, tá? E também lá na Ásia a gente teve um fechamento meio misto, mas mais para um tom positivo, altas aí na média de 0,30%. Bom, vamos voltar um pouquinho. Eu comecei a falar aqui sobre a entrevista do Campos Neto lá no Roda Viva ontem. Se você não assistiu, assista. Ele debate ali com o pessoal da Roda sobre a política monetária que se adota no Brasil, né? Em alguns momentos da conversa, o pessoal, os entrevistadores ali tentam colocá-lo na berlinda, né? Falar um pouco de política fiscal. Quando o pessoal joga esse assunto de política fiscal, ele acaba escapando, falando assim, ó, política fiscal eu não faço. Política fiscal eu não faço. Eu comento sobre, mas eu não faço. Não compete a mim tratar de política fiscal. Eu cuido de política monetária. E aí vem, só para a gente entender, o principal, como o VIX impacta no mercado. Se, por exemplo, o VIX ou VIX subir, o que acontece com Ibov e dólar? Luiz, vou guardar sua pergunta aqui, ótimo questionamento, e aí eu vou entrar até um pouquinho na área do Ronan, em opções, tá? Porque esse VIX, esse índice de volatilidade,
ele é calculado através de opções, tá? Então, vou guardar sua pergunta aqui, vou continuar comentando um pouquinho da entrevista Campos Neto e já respondo essa pergunta aqui, tá? Então, Campos Neto, só para a gente entender, o Banco Central ele tem a principal função proteger ou mirar ali e acertar a meta de inflação, né? Para isso, ele utiliza os instrumentos que ele tem, o principal deles, como a gente já comentou aqui, taxa de juros, tá? Então, política monetária é feita pelo Banco Central, né? Então, um Banco Central autônomo, ele tem ali, como o próprio nome diz, autonomia para definir, para escolher, para definir as diretrizes que vão ser adotadas ali na política monetária macroeconômica nacional. Então, ele justificou ali a manutenção, principalmente a manutenção da taxa nos 13,75. Isso ele já vinha justificando em ata, mas isso a gente viu ontem ele falando sobre isso ali com os entrevistadores, tá? Qual que é o principal ponto que ele destacou muito bem? A gente tem aí, e a gente tem acompanhado aqui, trago isso para vocês, sobre o Boletim Focus. Então, o Boletim Focus tem subido inflação, previsão de inflação, né, para 2023 e 2024, e isso faz com que haja uma desancoragem das expectativas dos investidores quanto à meta. Se a gente tem uma meta de 3,25 e a inflação, a projeção de inflação para 2023, 2024 está subindo muito, isso mostra que a expectativa ela não está ancorada. Tá? O que seria uma expectativa ancorada? Seria a expectativa dos investidores estar vindo de acordo com a meta de inflação. Se eu tenho desancoragem da inflação, isso me traz uma inflação corrente, ou seja, uma inflação atual maior, crescente, né? Só para vocês entenderem. Se a expectativa de inflação está aumentando, a minha inflação corrente, a minha inflação de hoje, ela tende a aumentar também. Por quê? Porque quando as empresas vão fazer os ajustes de preço dos seus produtos, eles olham a expectativa de inflação. Então, se a expectativa de inflação está subindo, as empresas aumentam mais ainda o preço corrente, o preço de agora, e então a gente tem aí a inflação, a expectativa de inflação impactando na inflação de agora. Tá? Então, por isso que eles insistem aí em deixar e manter esses 13,75, porque de acordo com os estudos que eles fizeram, estudos técnicos, obviamente, no patamar de 13,75, essa inflação ela só vai começar a entrar na meta no quarto trimestre de 2024. Né? Então, um cenário um pouco preocupante, por isso ele é totalmente contra a gente fazer um ciclo de queda de taxa de juros com os indicadores que a gente tem atualmente. Tá? Então, ele trouxe essa questão, explicou o porquê da manutenção da taxa de juros em 13,75 por enquanto e o porquê a ideia é manter essa taxa por um bom tempo ainda. Né? Trouxe também uma questão que vem sendo debatida bastante, que é sobre a possível perda da autonomia do Banco Central, e ele bateu muito nessa tecla de que um Banco Central autônomo ele é muito melhor para uma economia do que um Banco Central que não tem autonomia. Né? Por quê? Porque ali no Banco Central que não tem autonomia, o presidente troca o Banco Central, o banqueiro central ali de acordo com o que ele acha que é certo ou não. Né? Quando você dá autonomia ao Banco Central de propor as próprias políticas monetárias, na teoria você acaba ali com qualquer viés político do banqueiro central. Né? E aí ele inclusive falou que tem conversado aí com o nosso ministro da Fazenda, o Haddad, tem conversado com Simone Tebet, que é a nossa ministra do Planejamento, né? E que estão conversando, estão falando na mesma língua desses ministros, né? O Banco Central e os ministros estão conversando, estão tentando achar ali um ponto de equilíbrio para uma política fiscal, monetária e um social saudável, né? Ele insiste nisso também, fala das questões de que o Banco Central brasileiro hoje é um Banco Central que pensa muito no social, né? E ele cita até lá na entrevista a criação do Pix, que muito ajudou
os setores, principalmente os setores informais, né? Então, muito interessante a entrevista do Campos Neto, toda a explicação dele sobre os rumos da política monetária, sobre o que ele diz nas atas das reuniões do Copom, né, sobre a manutenção da taxa Selic em 13,75. Convido vocês a assistirem. Luiz, é o seguinte, como que é o que significa esse VIX, né, esse índice de volatilidade que a gente tem aí, e qual a leitura que a gente faz desse índice? O índice VIX, ele é um índice de volatilidade, então ele mede a aversão ao medo que tem por parte dos investidores. Isso é uma divisão, esse índice ele é medido aí com uma divisão entre compradores de put dividido por compradores de call. Quando a gente tem, e aí eu entro até na área aqui do Ronan, né? Quando a gente tem um mercado que compra muita put, né, que é aquele direito de venda, isso quer dizer que o mercado está totalmente avesso a riscos. O mercado está se protegendo contra riscos. Quando a gente tem um mercado que compra muita call, a gente tem um mercado que está tomando risco, querendo tomar risco, né? Então, é uma divisão entre put, tomadores de put, dividido por tomadores de call. Então, se eu tenho o VIX aumentando, isso vai dizer para mim que o medo do meu mercado ele está maior, né? Então, o VIX, se ele aumenta, eu tenho um medo maior do mercado. O VIX, se ele diminui, eu tenho um medo menor do mercado, eu tenho menos aversão a risco, tá? Então ele é um balizador aí de como os investidores estão se arriscando ou qual é o medo que o investidor tem do mercado. Perfeito, Luiz? Então, por exemplo, se o VIX subir, o que acontece com o Ibov e dólar? Então a gente tem mais ou menos uma relação inversa, tá? Se a gente tem o VIX subindo, isso quer dizer que as bolsas, os investidores estão com medo e isso reflete aí de maneira negativa no nosso Ibovespa, tá? Bom, a gente falou aí de CPI norte-americano, nós falamos também da fala do Campos Neto, que tem impactado aí o nosso mercado. Hoje, inclusive, dólar aqui, a gente está vendo o dólar futuro subindo agora, mas em certo momento, principalmente ali no começo do pregão, ele deu uma arrefecida, né? Falamos também de resultado do Banco do Brasil, né, que está puxando aí, está ajudando o índice a se segurar aí numa queda até mais branda, né? Não fosse o resultado aqui do Banco do Brasil puxando o setor bancário, essa queda poderia estar acelerando ainda mais. Tá? Estamos chegando aqui 0,84% de queda. Saímos da casa dos 108, entrando na casa dos 107 mil pontos, tá? 107.900 mil pontos. E aí, a gente tem aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar, como que estão nossas taxas de juro futuro hoje. Bom, aqui, ó, deixa eu passar por aqui. O Carrefour reportou também ontem o seu balanço, tá? O balanço veio ruim, como já era esperado, mas veio melhor do que o mercado estava esperando, por isso a alta de hoje aí na casa de 1,57%, quase 1,6%, puxando aqui também o Pão de Açúcar, tá? Supermercado, o grupo Pão de Açúcar também tá subindo, tá? Na casa de 1,15% ali, tá? Vamos ver aqui o que a gente tem mais de indicadores. Aqui, os nossos DIs, tá? Contrato de DI com vencimento para 24 cai no 0,3, contrato de DI com vencimento para 27 cai no 0,7, contrato para vencimento de 29 cai no 0,3 também, contrato de 31 cai no 0,07%, o DI futuro como um todo caindo aí 1,08. Não é um movimento normal, tá? Quando, geralmente, tá? Isso é via de regra, quando a gente tem bolsa para cima, a gente tem DI para baixo. Hoje a gente está vendo os dois caindo, né? Então, movimento não muito normal de mercado, mas isso aqui pode estar acontecendo, tá? Grande chance de estar acontecendo isso aqui por conta da fala do Campos Neto ontem.
que deu uma certa tranquilizada no mercado, até por esse tom mais brando que ele deu sobre a relação BC e Poder Executivo também, com a relação lá com os ministros, né? Ele tá buscando essa conversa, tá tentando alinhar os pontos e disse que vai fazer de tudo para continuar, o Banco Central continuar com autonomia e que vai conversar da melhor forma possível com quem ele tiver que conversar, seja o presidente Lula, seja o ministro da Fazenda Fernando Haddad, seja ministra do Planejamento Simone Tebet, tá? Então, uma fala que, de certa forma, agradou o mercado, né? Obviamente que não vai agradar todo mundo as diretrizes que ele colocou ali, mas agradou o mercado de forma geral, e aí a gente vê aí hoje os DIs futuro caindo um pouquinho, tá? Mas ali a gente tem como principal ponto aqui commodities, tá? A nossa bolsa ela é muito comoditizada, e aí quando as commodities não andam muito bem, ela não consegue emplacar de vez, tá? Bom, no mais é isso. A gente vai acompanhando aí ao longo do dia as principais notícias e ao longo da semana as principais notícias. Voltarei aqui amanhã às 13h15 estarei aqui mais uma vez com vocês no meio do mercado. Vamos voltar à nossa programação de análise gráfica agora, tá? Nosso amigo Jorge vai entrar aqui agora para a gente continuar as análises gráficas. E aí é importante a gente ir acompanhando o noticiário, acompanhando o que está acontecendo ao redor do mundo, quais são esses movimentos de política monetária que estão acontecendo, taxa de juros, inflação, indicadores macroeconômicos aí que norteiam para a gente para onde vai a nossa economia, né? E aí, não só Estados Unidos, mas também Brasil, é importante a gente ficar de olho, é importante a gente ir acompanhando isso aí. Meu amigo Jorge está chegando por aqui. Bora lá, bora lá. Olha aqui, que coisa mais bonita. Sou lindo. Meu sonho é ter um bigode assim um dia, eu vou conseguir. Depois você me passa o que você Vou te tomou, passar a o que cerinha você ali passou e tal. pra colocar, pra deixar ele desse jeito aí, que eu vou tentar. Diferente. Não vai ficar igual, mas acredito que vai chegar bem próximo. Não, igual não tem como, né? Igual é impossível, eu diria, Jorge. Mas é isso, meu amigo. Pode tomar conta aí. Vamos lá. Vou deixar Valeu, brigadão, o profit Tom. do jeito que Não, pode deixar você tranquilo aí que eu arrumar vou... aqui. E aí eu me despeço de você que está com a gente aí. Até amanhã, 1h15, no meio do mercado comigo de novo. Um abraço, Jorge. Valeu, abração. Tamo Até junto. mais.